digo e repito sempre que eu estou aqui, o maior prazer de um professor é ver seus alunos subirem. Kaline foi para a Schlumberger e galgou várias etapas, subiu vários degraus na Schlumberger, que é uma empresa, é a maior empresa do mundo, né, de serviço de petróleo. Então, é uma empresa muito boa de se trabalhar, mas a pessoa tem que ter também o pessoal da pessoa tem que ser muito forte para aguentar muito tempo. E Kaline está lá, ela pode conversar um pouquinho com vocês exatamente sobre isso. E hoje ela nos dá a honra de fazer essa palestra para vocês. Kaline é o pessoal da pós-graduação, viu? Naquela disciplina, Seminário de Petróleo e Gás Natural. Tá ótimo. Então, o pessoal, daquela primeira parte, você deu esse seminário para o pessoal de graduação, que esse ano, em função da pandemia, houve uma defasagem. Agora é a turma de pós-graduação que você vai dar esse seminário, tá certo? E, mais uma vez, lhe agradecer mesmo, de todo coração, pelo carinho que você sempre deposita aqui com o nosso programa, tá certo? Mais uma vez, obrigado. E fica à vontade. Obrigada. Vou aqui compartilhar minha tela, vocês me avisem se conseguem ver. Certo. Vocês conseguem ver minha apresentação? Beleza. Tá ótimo, professor. Eu vou começar. Okay. Primeiro, começar agradecendo o convite, né? Para mim é uma honra estar ajudando a universidade que tanto me forneceu, né? Que tanto me deu. Então, devolver um pouco do que eu recebi na UFRN e no curso de engenharia aí. E eu vou aqui hoje falar um pouco da minha carreira, explicar o efeito estufa, os gases de efeito estufa, um pouco sobre sustentabilidade, pegada de carbono, o comprometimento atual das empresas de óleo e gás em relação a esse tema e falar brevemente de algumas tecnologias novas que estão surgindo nesse setor aí de novas energias, que é o tema, né, dessa palestra, que são as energias de transição para essa nova era aí, de geração de energias no mundo, né? Vocês podem perguntar a qualquer momento, fazer perguntas a qualquer momento. Eu vou falar aqui da minha carreira no início e no final vocês também fiquem à vontade para perguntar curiosidades sobre o meu trabalho, sobre qualquer coisa da empresa, e fiquem à vontade, né, para fazer perguntas. Então, eu fiz o curso de Engenharia Química na UFRN, como o professor Afonso comentou. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer uma mobilidade acadêmica em Portugal, na Universidade de Aveiro, que eu estudei lá 6 meses, fazendo disciplinas, né, do curso de Engenharia Química, e aí depois eu voltei para a UFRN. Nesse período que eu voltei para a UFRN, eu consegui estagiar na Petrobras, aí em Natal, ajudando no controle da produção de óleo dos poços de Canto do Amaro, junto com o pessoal de Engenharia e Geologia, do Polo, né, de Canto do Amaro, aí no Rio Grande do Norte, que é o maior produtor de terra, né, do Brasil. E depois disso, eu fui fazer o intercâmbio na França, mesmo o programa, né, um programa semelhante de mobilidade acadêmica, que eu imagino que ainda existe aí na universidade, eu não sei como é que está agora, mas eu acredito que ainda existe. E aí, lá na França, eu fiz 1 ano de disciplinas, foquei nas disciplinas que faltavam para eu completar o curso, e também disciplinas que não eram ofertadas na UFRN, que eu tinha interesse de aprender, né, e acabei atendendo essas disciplinas. Depois disso, eu fiz um estágio na Unilever, de 11 meses, lá na França. Eles tinham uma fábrica modelo de produção de shampoo, condicionador, desodorante e creme dental. Nessa fábrica, basicamente, a Unilever Global, eles têm um laboratório na Holanda que cria as fórmulas, e aí nessa fábrica, uma dessas fórmulas eram testadas em grande escala. Então, era super interessante, porque a gente sempre tinha produtos novos, né, para testar, fórmulas novas para testar, e a gente estava construindo também, na época, outras plataformas de fabricação, então eu consegui pegar aí o processo desde o início até o fim lá, então foi muito, muito interessante.
E aí eu voltei para o Brasil, me formei, depois eu fiz um mestrado em Ciência e Engenharia do Petróleo, aí na UFRN mesmo. A professora Tereza foi minha orientadora no mestrado, e trabalhei com tratamento de cascalho de perfuração, usando tensoativo. Nesse período eu comecei a trabalhar na Schlumberger, iniciei minha carreira em Mossoró, fiquei uns anos em Mossoró, depois eu fui trabalhar no Rio, trabalhei uns anos no Rio para a Schlumberger, depois eu vim transferida para os Estados Unidos, que é onde eu estou agora, no Texas. Primeiro eu trabalhei numa base que dá suporte a operações de fraturamento aqui no sul do Texas, que foi em San Antonio, e de lá eu fui transferida para Houston, que é onde eu estou agora, num centro de manufatura, tecnologia e pesquisa da Schlumberger, que dá suporte para as atividades de drilling and measurements e também de wireline. E vou agora começar, deixa eu voltar aqui um pouquinho, agora começar um pouco dentro do tema, né? Falar agora sobre o efeito estufa. Alguém sabe explicar o que é o efeito estufa? Não tenho vergonha de falar. Tem alguém acordado aí? Pode falar, fica à vontade. Vai lá tocando. Vamos lá, então. O efeito estufa, né? O que é o efeito estufa e por que é tão importante entender o que é o efeito estufa? É um fenômeno natural que ocorre no planeta Terra, onde você tem aqui, pela imagem que está no slide, né? Você consegue entender que a energia solar ela vai atravessar essa camada atmosférica e vai chegar até a superfície. Esses raios infravermelhos vão atingir a superfície e vão ser absorvidos pela superfície da Terra e vão ser convertidos em calor, e parte dos raios é refletido para voltar para o espaço, né? Atravessa novamente a atmosfera e volta para o espaço. Acontece que a atmosfera é formada por gases, né? E esses gases acabam refletindo, consumindo, né? Absorvendo e refletindo novamente para a Terra parte desses raios infravermelhos. E o que acontece é que ele aprisiona, né, esses raios aqui na atmosfera e devolvem para a superfície, o que vai causar um aquecimento além do que é necessário, o que a gente conhece hoje como aquecimento global, né? Quando existe um acúmulo de gases poluentes aqui na atmosfera que retém, né, esse raio que deveria ser remitido para o espaço, né, através da atmosfera, e ele, na verdade, se mantém aqui na atmosfera e é devolvido para a superfície, superaquecendo a atmosfera e a superfície da Terra, causando todos os problemas ambientais que a gente está cansado de ver no nosso dia a dia. Então, falar um pouco aqui que são esses gases, né? Quais são os principais gases do efeito estufa? Então, o maior deles, o principal, o que representa a maior quantidade, é o dióxido de carbono, que representa quase 80% dos gases do efeito estufa, hoje distribuídos na atmosfera. 65% desse dióxido de carbono na atmosfera vem da queima de combustível fóssil e de processos industriais, e 11% vem do desmatamento e uso da terra para agricultura e pecuária, principalmente. Em seguida, a gente tem o metano, que vem da queima de biomassa, da fermentação por bactérias entéricas e da plantação de arroz. Essa fermentação de bactérias entéricas é diretamente ligada com a pecuária, né? Depois tem o óxido nitroso, que tem ainda 6% dessa distribuição, que vem do uso de fertilizantes, da queima de biomassa, da queima de combustível fóssil. O ozônio, das reações químicas que envolvem oxigênio, os famosos CF6, né, clorofluorcarbonos, da produção industrial, e principalmente que foram muito usados aí na década de 60, 70, como refrigerante para ar-condicionado. Depois o monóxido de carbono, que vem das atividades de transporte, e o dióxido de enxofre da queima de carvão e da biomassa. E ainda falando sobre esses gases do efeito estufa, né? Como eu comentei ali das atividades, como essas fontes, essas atividades se distribuem. Então, de acordo com o Painel Internacional de Mudanças Climáticas, que é o chamado IPCC, eles emitem relatórios a cada 5 anos, né, sobre os gases do efeito estufa e informações
atualizadas também anualmente, a eletricidade, produção de calor e outras energias são responsáveis por mais de 1/4 dessas emissões dos gases do efeito estufa. E como é que ele se distribui, né? Como é que essa produção é distribuída de acordo com a sua fonte? Então, aqui, pela Agência Internacional de Energias, por esse relatório publicado em 2020, que é o segundo gráfico aí que está mostrado no slide, pelas cores, né? A primeira cor, esse azul mais claro, representa carvão para a geração de energia. Depois o azul mais escuro, o óleo, e aí vem o verde natural, gás natural. Esse outro verde mais escuro, energia nuclear. Depois o amarelo, hidrelétricas. Biocombustíveis, o laranja, e o vermelho sobre outras energias renováveis, né? Energia solar, energia do vento, e aí vai. Então, o que a gente consegue observar com essa informação aqui publicada pela Agência Internacional de Energias? Que no ano de 1971, quase 60% do que a gente produzia de energia vinha de óleo e gás natural, que é o azul mais escuro e o verde aqui, né? Então, é quase 60% aqui desse padrão, de tudo que era produzido de energia, vem de óleo e gás natural. Vendo agora para 2018, isso aqui, esses dois, o óleo e o gás natural ainda representam a maior parte, né, mais de 50% das fontes de energia para o que a gente produz de energia hoje em dia. Então, em 50 anos, houve uma redução de menos de 10% aí do uso desses combustíveis, do combustível fóssil para geração de energia. E isso vem impactando constantemente a atmosfera e a mudança climática, né? Então, vamos falar um pouco de sustentabilidade. Por que é importante falar de sustentabilidade e o que é sustentabilidade, né? É basicamente um tripé entre economia, social e meio ambiente, e é entendido que se um desses 3 tripés não estiver bem, você não consegue avançar. Então, por exemplo, vou instalar agora uma fábrica aí em Macaíba, e aí eu vou conseguir gerar renda para o Estado, vou conseguir empregar muitas pessoas, mas vou destruir o meio ambiente em redor. Então, isso aí já não vai servir, isso não vai ser sustentável, você não vai conseguir manter essa fábrica por muito tempo. A ponto que, não, ótimo, a gente vai investir muito dinheiro, vai investir recurso para conseguir danificar o meio ambiente o mínimo possível, vamos, com certeza, gerar, né, renda para o Estado, mas vamos ter trabalho escravo, vamos ter um salário miserável, sei lá, para as pessoas que vão trabalhando, então você vai afetar a comunidade. E aí vai. Então, veio daí o conceito de desenvolvimento sustentável, que engloba esse tripé, né, economia, social, comunidade e meio ambiente, como aquele que atende às necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas necessidades e aspirações. E aí um pouco do histórico, né? Esse conceito que eu acabei de falar foi definido em 1987. Depois disso, teve a Eco 92, onde alguns países se voluntariaram a se comprometer, né, a proteger o meio ambiente. E em 97, onde finalmente foi firmado, né, esse comprometimento, onde 37 países industrializados se comprometeram a reduzir os gases do efeito estufa em 5,2%, entre 2008 e 2012, então isso definido em 97, né? Para de 2008 a 2012 eles conseguirem atingir aí esse objetivo de redução de 5,2%, com relação aos níveis pré-industriais. E aí, assim, muito não foi feito entre 97 e 2012, que era onde eles teriam o prazo, né, para cumprir com esse objetivo, e aí veio a Rio+20, uma conferência da ONU que aconteceu aí no Rio, para reforçar o comprometimento desses países e para definir medidas mais claras e práticas para implementar o desenvolvimento sustentável.
E, finalmente, em 2015, foi feito o Acordo de Paris, que aí isso define claramente, né, o que seria necessário para esses países, que é assegurar que o aumento da temperatura média global fique abaixo de 2% acima dos níveis pré-industriais. E logo nesse mesmo ano, né, logo depois dessa conferência que houve em Paris, foi definida a Agenda 2030, que aí é onde eles têm todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, que vou mostrar aqui para vocês, para já derem, não sei se vocês estão familiares, né, com esse assunto, mas são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, que vai de erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação e qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, e aí vai, né? São 17 objetivos que englobam os 3 pilares do tripé do desenvolvimento sustentável que eu comentei anteriormente, né? Que é social, econômico e ambiental. E em cada um desses aqui, você define o objetivo e cada uma das atividades que você vai fazer em relação à redução, por exemplo, de emissão do gás do efeito estufa, está relacionado a alguns dos objetivos que são definidos aqui nessa agenda, né, 2030. E aí agora um importante tema dentro desse conceito, que é chamado pegada de carbono, ou em inglês, né, o carbon footprint, que eu imagino também que vocês já ouviram, né, que está muito falado hoje em dia. Então, o que é esse carbon footprint, ou pegada de carbono? É um indicador que permite avaliar o impacto de um produto ou um processo em relação às mudanças climáticas. Como é que isso é possível? Convertendo as emissões de gases do efeito estufa provenientes dos elementos identificados no inventário da avaliação do ciclo de vida para a unidade padrão, que é conhecida como quilogramas de dióxido de carbono equivalente. Então, como é que acontece isso, né? Que é a avaliação do ciclo de vida, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas toda vida que você tem um produto, para fazer a avaliação do ciclo de vida, você tem que avaliar esse produto desde a matéria-prima que é usada, desde a extração da matéria-prima usada na manufatura do produto, até a destinação final do produto. Então, um pouco aí da disciplina de princípios, não sei se todo mundo veio da engenharia química aí, mas para quem veio, né, você tem que fazer um balanço de todas as entradas e saídas para a produção desse material, desse produto, avaliando novamente, desde a hora da extração da matéria-prima, até extrai a matéria-prima, transporta até a fábrica, faz a manufatura, depois de lá, o transporte, o consumo e até a destinação final desse produto. Daí você tem todas as entradas e saídas e você vai avaliando emissões de gases do efeito estufa em cada um desses processos, até que você chega a um balanço final de emissões que é convertido para quilogramas de CO2 equivalente, usando um padrão, um fator de conversão conhecido como potencial de aquecimento global. Então, existem bases de dados para diferentes softwares que definem o potencial de aquecimento global de cada um dessas emissões que você vai ter em cada uma dessas etapas, e aí você vai fazendo as conversões até que você sabe que, por exemplo, para usar uma ferramenta, para a ferramenta X de Wireline, esse aqui é a emissão de CO2 dessa ferramenta. Para esse uso, são utilizados 100 quilogramas de CO2 equivalente, e assim vai. E é assim que a gente consegue padronizar em relação a produtos, né, e serviços feitos através do mundo inteiro, padronizar o indicador, né, que é chamado pegada de carbono. E aí, como é que isso chegou às empresas, né? Como a mudança climática hoje é um risco para as empresas, não apenas ambientalmente falando em relação à parte regulatória, né? Não. Aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos e em todos os outros países, existem as agências ambientais que definem padrões e limites, né, que você pode ter de diversos, diferentes indicadores e parâmetros para
efluente industrial, ou então emissão de gases industriais, ou consumo disso, consumo daquilo. Então, você tem aí os parâmetros regulatórios que você tem que cumprir, que antes isso era a única avaliação de risco ambiental que as empresas faziam. Mas agora, não apenas isso, também tem que se incorporar nessa parte ambiental a questão da mudança climática, porque isso afeta a continuidade dos negócios, principalmente com inesperados fenômenos naturais. Então, eu vou dar um exemplo aqui meu aqui, recentemente, no início do ano. Eu moro em Houston, né, e aqui não neva, nunca. E esse ano, em fevereiro, houve uma nevasca no início do mês. A cidade inteira ficou congelada, não é preparada para esse clima tão frio. E aqui na fábrica, por exemplo, várias tubulações se romperam, tubulações de água, porque chegou uma temperatura que a água congelou, né? E essa tubulação se rompeu, não só de água, mas de outros fluidos que a gente tinha aqui, e a gente teve derramamento desses fluidos e teve que fazer toda a parte de limpeza, né? E destinação final dos resíduos, e aí teve que parar vários setores da nossa produção por causa disso, por vários dias. Além do custo, do custo para fazer a disposição final e todos os relatórios que a gente teve que apresentar para as empresas reguladoras, e aí vai. Então, isso é um exemplo só de como os fenômenos naturais inesperados relativos à mudança climática estão afetando esses diferentes negócios. Então, para combater e minimizar esses riscos, globalmente foi definido um protocolo chamado protocolo Greenhouse Gas Protocol, que basicamente categoriza as emissões de gases do efeito estufa em 3 escopos. Então, é para ajudar as empresas a agrupar o que eles têm de emissões de gases do efeito estufa, e padronizar também, né, agrupando aí nesses 3 diferentes escopos, para, no final do ano, essas empresas conseguirem emitir relatórios e você poder comparar o que cada uma está fazendo. Então, o primeiro escopo, né, é relativo às emissões diretas da propriedade e de fontes controladas da sua empresa. Um exemplo, sei lá, você tem fornos na sua empresa e aí você tem as emissões de gás desses fornos, então isso aí vai entrar no escopo 1. Daí tem o escopo 2, que é relacionado às emissões que vêm da geração da energia, da eletricidade e do gás natural que você usa nas suas instalações. Então, por exemplo, toda a energia elétrica que a gente usa aqui e o gás natural que a gente usa para aquecimento do prédio, por exemplo, tudo isso aqui vai entrar dentro do escopo 2. E no escopo 3, são as emissões indiretas, né, que a gente não produz aqui dentro diretamente, ou não vem da eletricidade, nem do gás natural que a gente usa, que são emissões que vêm principalmente dos nossos fornecedores, que toda a cadeia de supply chain, matéria-prima que a gente compra, de tudo que é material que a gente compra, e aí o que essas empresas emitem de gás do efeito estufa para produzir esse material que a gente está comprando, adquirindo, e também do transporte, né? Quando eu produzo, além do transporte para trazer essas matérias até a minha empresa, todas as emissões que a gente tem em relação ao transporte do produto que a gente gera até o consumidor final. Então, isso tudo aí vai entrar no terceiro escopo. Aí, agora eu vou mostrar para vocês como as empresas de óleo e gás estão aderindo, né, a esse conceito e a esse tema atualmente. Então, esse aqui é um exemplo recente, né, que eu peguei da ExxonMobil, uma operadora de óleo e gás, que mostra o comprometimento deles em relação à redução dos gases do efeito estufa. Então, geralmente as empresas mostram planos daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, até 2050, e aí vai, né? Então, aqui no caso da Exxon, ele mostra que ele pretende reduzir de 15% a 20% essas emissões de gases do efeito estufa até 2025. E como ele pretende fazer isso, aqui o que a Total mostrou, e aqui em cima vocês conseguem ver, não sei se o meu pointer está
tá mostrando, mas aqui onde está, logo depois do slogan da Total, tem um desenho, 3 quadradinhos aqui, número 7, o 9 e o 13, que são aqueles objetivos da Agenda 2030 que eu falei anteriormente, né? Então, aqui mostrando um pouco do comprometimento da Total em relação a esse tema, né? Que eles querem reduzir, pretendem, se comprometeram, na verdade, a reduzir, são objetivos, se comprometeram a reduzir os gases do efeito estufa, escopo 1 e 2, de 46 megatoneladas de CO2 equivalente em 2015 para menos de 40 megatoneladas de CO2 equivalente em 2025, então fazer uma redução de 15% em 10 anos, e diminuir 40% dessas emissões de 2030, comparando com 2015, que é um objetivo extremamente desafiador. E aí vai, aí eles vão quebrando, né, em diferentes áreas, diferentes setores da empresa, como é que eles vão conseguir atingir esse objetivo. Aqui eu falei agora só um statement da Shell, dizendo que eles pretendem chegar ao net zero de emissões de energia até 2050. O que é esse net zero, né? O net zero é o seguinte: você tem atividades que geram gases do efeito estufa, como você tem atividades que consomem esses gases. Então, você tem que, para chegar no net zero, você tem que balancear esses dois para que a mesma quantidade de CO2 equivalente que você gera, você também consuma. E aí você chega ao net zero. Como é que consome CO2? Você pode fazer, hoje existem tecnologias para captura de carbono, de CO2, né, de dióxido de carbono. Você pode plantar árvores que capturam, né, dióxido de carbono, e aí vai. Então, aí está mostrando o commitment da Shell, e eu botei aqui só o slogan de outras empresas, para não trazer uma por uma, mas que também publicaram os seus comprometimentos em relação, e os seus objetivos, né, de como reduzir os gases do efeito estufa. Então, tem a Marathon, tem a Chevron, a PetroRio, a BP, a Equinor, a Eneve, e aí vai. Aqui eu trouxe só alguns exemplos. Da mesma maneira, isso são as empresas operadoras, né? Da mesma maneira, de maneira análoga, as empresas prestadoras de serviço publicaram também os seus objetivos. Aqui eu estou mostrando o que a Schlumberger, né, que é a empresa que eu trabalho, publicou. Então, o CEO da Schlumberger publicou recentemente, em junho agora desse ano, quais eram os objetivos da Schlumberger nesse tema, né, em relação à redução das emissões. Então, o objetivo é que até 2025 a gente reduza 30% dos escopos 1 e 2, da energia, dos gases do efeito estufa que são emitidos provenientes dos escopos 1 e 2. Em 2030, reduzir 50% dos escopos 1 e 2, e agora incorporar também 30% do escopo 3, e em 2050, assim como a Shell, conseguir o net zero, o que, novamente, como eu comentei anteriormente, é um objetivo muito, muito desafiador. Aqui um pouco da Weatherford, que é uma outra empresa, né, prestadora de serviço de óleo e gás, e eles aqui quebraram bem claramente diferentes setores, né, para eletricidade, água, resíduo não perigoso, resíduo perigoso, e, por fim, emissões de gases do efeito estufa diretamente, né, de escopos 1 e 2, e quantos por cento eles pretendem reduzir em cada ano, 2018, 19, 20, e aqui o combinado, né, dos 3 anos. Da mesma maneira, Halliburton também publicou, né, os objetivos, a Superior, a Baker. E uma coisa importante aqui da Baker, que está aqui nesse slide, que é semelhante ao que aconteceu com a Schlumberger também, a Baker e a Schlumberger, antes elas eram chamadas de Oil and Gas Companies. E agora a Schlumberger, por exemplo, o slogan da Schlumberger não é mais Oil and Gas Company, é Energy Company. Assim como a Baker, aqui vocês estão vendo, Energy Technology Company. Então, as empresas produtoras de óleo e gás estão mudando os seus portfólios para se adequar a essa nova realidade mundial. Continuando nesse conceito, né, das empresas se adequando a essa nova realidade,
Esse aqui é o portfólio da Schlumberger. Eu trouxe um pouco do que a Schlumberger faz para poder dar um pouco mais de detalhes, que eu tenho um pouco mais de conhecimento. E para vocês verem aqui, né? Óleo e gás representam hoje o portfólio atual, né? Na verdade, hoje não. O portfólio anterior da Schlumberger, o portfólio convencional da Schlumberger, e que agora existe um novo grupo dentro da empresa, que é chamada de New Energy, onde existem todas essas novas tecnologias que vão fazer parte do portfólio, ou já fazem parte do portfólio da empresa. E vou falar um pouco aqui do que é cada uma delas, e dar um exemplo mais específico de uma delas para vocês entenderem o que é, né? Então, o primeiro aqui é o hidrogênio verde, que é uma tecnologia baseada na geração de hidrogênio, que é um combustível universal, leve e extremamente reativo, por meio de um processo químico, que é a eletrólise, e ele utiliza a corrente elétrica para separar hidrogênio de oxigênio, que existe na água, e, óbvio, se essa eletricidade for obtida de fontes renováveis, então a gente vai produzir energia sem emitir dióxido de carbono na atmosfera. Depois vem aqui o lítio. O lítio, o que é isso aqui? A empresa agora está buscando novas maneiras de produzir e processar o lítio, e onde o lítio é mais usado, né? Baterias de carro elétrico. Então, hoje, os governos de diversos países já definiram também objetivos de até quantos por cento de carros convencionais, né, usando o diesel, gasolina, você pode ter até ano X, e quantos por cento de carros elétricos você vai precisar ter. E de acordo com o que é definido como objetivo para esses países, e pela ONU também, que a ONU também já estipulou esses objetivos, para poder atingir os objetivos, também já existem progressões da quantidade de carros elétricos que você vai precisar ter no mundo para poder chegar a esses objetivos, né? E para que se torne mais acessível, não apenas mais acessível ao comprador, né, ao usuário final, assim como possível, né, ter matéria-prima suficiente para fazer isso, é obrigatório que se desenvolva essas novas tecnologias aí para extrair e processar lítio. Depois tem sequestro e captura de carbono, que remove CO2 e possibilita emissões negativas, que é aquela questão do net zero que eu comentei, né? Quando você captura o carbono, você está fazendo o contrário do que é a emissão, e aí você vai conseguir balancear. Tem a geoenergia, que aquece ou resfria instalações através da energia armazenada na Terra, e eu vou mostrar para vocês depois um exemplo aí de geoenergia, que já está sendo, comercializado aqui pela Schlumberger. Energia geotérmica, que usa o calor da terra para gerar energia, usando água quente de zonas de vapor. Bioenergia e armazenamento de energia, que é armazenar algum tipo de energia que foi produzida para mais tarde ser utilizada em alguma operação útil. Então, agora, para finalizar, eu vou explicar um pouco do que é essa energia aqui, que é chamada, o nome desse projeto é chamado Celsius. Um ponto importante em relação a isso é que 70% do consumo de energia global vem das cidades que têm alta densidade populacional, e os prédios comerciais e residenciais representam 35% desse consumo de energia, o que é uma grande parte, né, do que a gente consome de energia, e consequentemente, emite gases de efeito estufa, e que agora, mais especificamente para um prédio, 70% dessa energia térmica necessária num prédio pode vir de alguns metros abaixo dele. Então, é da onde vem o conceito aí dessa nova tecnologia. Então, diferente do ar, a temperatura do solo, ela permanece constante o ano inteiro. Então, no que é baseada a tecnologia? No calor, é extraído do solo, quer dizer, no inverno, né, o calor é extraído do solo e é fornecido para o prédio através de um sistema de bombas de aquecimento que vai carregar o calor para poder aquecer as instalações até a temperatura que você deseja, e no verão o mesmo sistema vai transportar o calor
do prédio de volta para o solo. Então, como é que isso funciona? Tem uma bomba que é chamada de Ground Source Heat Pumping, é um trocador de calor instalado a mais ou menos 180 metros de profundidade, e você faz vários poços com um sistema de circulação fechado. Então, aqui nessa segunda figura, você consegue ver essas linhas vermelhas, né, que saem dos prédios aí para a subsuperfície, que mais ou menos aí a 200 metros de profundidade. Aí, como é que isso acontece, né? Você vai, através dessas fibras que são formadas nesses poços, transportar o calor, vamos dizer assim, que você vai querer agora aquecer o prédio, né? Tá inverno, e ao invés de usar eletricidade ou gás natural, eu vou usar essa tecnologia. Então, você vai ter esses cabos de fibra que vão estar conectados do prédio até mais ou menos 200 metros de profundidade. Como a Terra vai estar bem mais quente que a atmosfera, esse calor vai ser transportado até o sistema de chillers, que fica nos prédios para fazer aquecimento central, né? Ou então resfriamento central. E aí, esse calor, ele vai trocar esse calor que vai ser transportado até a superfície, vai trocar calor com a água que vai estar lá nos chillers, e essa água vai ser bombeada para toda a instalação através de tubulação até os trocadores de calor, onde você vai pegar o calor dessa água, transferir para o frio do ambiente, e a água fria vai retornar, e a água fria vai retornar de volta aqui para baixo, e assim ele continua, né? O calor sobe e o frio desce, calor sobe e o frio desce, e aí vai. Então, é uma tecnologia extremamente limpa, e que substitui o uso de eletricidade ou de gás natural, que emite atualmente uma grande quantidade de gases do efeito estufa. Esse é o que eu trouxe hoje para vocês. O professor Afonso falou que eu tinha 40 minutos, então está sobrando 5 para perguntas, e fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa, né? Sobre carreira, sobre apresentação, fiquem à vontade. Bem, Kaline, mais uma vez, muito obrigado. Excelente, viu, pessoal? Tema atualismo, excelente abordagem. Você tocou, para mim, pelo menos, em casos aí totalmente novo, viu? Então, agradecer a você e passar a palavra para os alunos, porque eu não entendi esse negócio não. Geralmente, isso aí é aberto com muito tempo, quando a gente puxa aqui, a tarde todinha, esse da universidade não tem tempo não, e apareceu 10 minutos para terminar. Vou deixar a palavra com os alunos. Bom, primeiramente, boa tarde. Parabéns, Kaline, pela apresentação. Foi muito esclarecedor, foi bem bacana. Eu tenho um questionamento. Você comentou sobre as empresas, né, de energia que meio que estão fugindo do termo petrolíferas, né, fugindo do termo petróleo e gás e entrando mais na questão de energias em geral. Você acredita que isso será uma tendência para todas as empresas do setor ou somente as grandes, digamos? Como você, não lembro se você comentou da Schlumberger, se já está assim, mas, tipo, as grandes mesmo. O que é que você acha? Então, vou falar do que eu estou vendo aqui, não só aqui, mas no mundo, né? Cortando um pouquinho. Tudo bem, pode ir. E agora, melhorou? Para mim está tranquilo também. Tá. Obrigada, Rafael, pela pergunta. Tá? Então, inclusive, da outra vez que eu apresentei isso aqui, perguntaram a mesma coisa. Excelente pergunta, e é de fato, né, como é que eu falo, uma preocupação para quem está aí investindo nessa carreira de óleo e gás. Então, as grandes empresas, toda essa parte de sustentabilidade exige um grande investimento, principalmente em conhecimento, que é uma coisa muito nova. Então, não existem ainda muitas pessoas no mercado capazes de desenvolver tecnologias dessa maneira. Então, agora, nesse momento, as empresas elas estão iniciando o desenvolvimento dessas tecnologias. Então, a Schlumberger, por exemplo, que é a maior prestadora, né, de serviços na área de óleo e gás,
deu início agora, faz 2 anos que começou a surgir esse grupo para a produção dessas energias. O uso, a necessidade de óleo e gás, ela não vai deixar de existir. Não vai, nos próximos 100 anos, não vai existir a necessidade que a gente tem hoje de óleo e gás. E como você pediu para comparar, né, empresas grandes com as empresas pequenas. Hoje, essa transição de tecnologia é mais observada nas empresas grandes, pelo fato de ter mais recurso, né, não apenas recurso em termos de dinheiro, mas recurso em termos de conhecimento e de tecnologias que podem ser usadas. Um exemplo aqui, eu trabalho no centro de pesquisa, né, também, de manufatura e de pesquisa. Então, como a gente já tem um centro grande de pesquisa, fica mais fácil para você começar a desenvolver tecnologias novas. Então, quando você vai para uma empresa muito pequena, você não tem esse tipo de recurso. Então, fica mais difícil você começar a desenvolver isso, né? Então, eu vejo hoje as empresas maiores, de fato, criando essas novas tecnologias, e aí, daqui a 10, 20 anos, as empresas menores se adequando a esse novo conceito. Só complementando, viu, Rafael? Complementando o que a Aline falou, isso é que é o normal, isso é que é o natural. Geralmente, esse tipo de tecnologia nova, que são caras, são as grandes empresas que começam. Depois, com o passar do tempo, isso torna uma tecnologia corriqueira. A idade me permite de falar algumas coisas. Por exemplo, na década de 60, comecinho, apareceram os primeiros radinhos de pilha. Então, era feito pela Toshiba, lá no Japão, tudo. Então, eram empresas já de um grande porte que exportavam radinho de pilha. Hoje em dia, aí logo depois o radinho de pilha ficou, digamos, vulgar e tudo. Eu estou dando um exemplo simples aqui, só para complementar. As coisas começam, a tecnologia, o desenvolvimento de tudo isso começa com grandes empresas. Depois, cai, com o passar do tempo, o preço vai baixando em relação ao custo inicial disso, e isso cai praticamente no domínio público. Agora, em relação, ela falou outra coisa também, em relação à empresa de óleo e gás. Geralmente, como eu já falei com vocês, já tive a oportunidade de falar a vocês, essa semana mesmo eu falei na turma de refino. Não vai ter, tão cedo não vai acabar petróleo e gás. Agora, utilizar o petróleo e gás como combustível, então isso aí você está vendo já que está seguindo isso, essas empresas pensando, trabalhando para substituir os carros, tem já com tecnologia elétrica e assim sucessivamente. E só para complementar mais uma coisa, Kaline, você falou a bateria de lítio, que é o mais comum nisso. Mas já estão, aqui no Brasil, com esse negócio do grafeno, já estão fazendo, em centro de pesquisa, bem entendido, né? Estão fazendo já experimentalmente bateria de grafeno que tem algumas vantagens, segundo o consta, eu vi isso pela imprensa, não sei, algumas vantagens em relação a essa de lítio. Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Eu achei bem pertinente, professor, essa questão da transição das empresas, porque não foi a primeira vez que foi mencionado aqui na aula essa questão da transição dos nomes, né, das empresas. Eu acredito que foi o Raiman que também comentou essa questão, que as empresas estão cada dia mais meio que fugindo desse termo petróleo e gás e entrando, transitando, né, para a questão das energias. Eu achei bem pertinente esse reforço, né, da informação. Ótimo, é por aí. Obrigada, Rafael, e é isso mesmo. O caminho é esse mesmo. E são as grandes que começam. Em tudo no mundo são as grandes empresas que começam. Aquela coisa que hoje bestinha que chinês faz ali, aquilo ali já foi uma grande coisa, assim que foi lançada, que foram empresas de ponta que fizeram aquilo. Hoje as coisas são fáceis demais, é aquela história, vocês estão numa época que as coisas, aparece uma coisa na sua frente, vocês não estão enxergando aquilo de agora, e quem tem um pouco mais de idade, se reportar 30 anos atrás, esse negócio nem sonhava de existir. Como eu acho que eu falei, foi nessa turma aqui, porque eu estou dando as duas disciplinas, então eu tenho
aquela parte aquele desenho animado do Jetson, por exemplo, aquilo ali, acho que foi Hanna-Barbera, acho que é deles. Eles fizeram aquele negócio em 1960, com um planejamento de 100 anos depois, quer dizer, em 2060, o mundo ser daquele jeito, voando, com aqueles carrinhos, robozinho empregado como robô, aquele negócio todinho. Então, isso aí está começando a acontecer, né? E, bom, aquela história, vocês, a idade de vocês vão ver isso tudinho. Então, vamos ver e trabalhar em cima disso. Oi. O que aconteceu, Mário? Geralmente isso é a tarde todinha, quando abre aqui pela universidade. Pela primeira vez eu fiz isso. Então, pessoal, mais alguma pergunta, Kaline? Eu vou deixar o meu contato com o professor Afonso. Perfeito, Kaline. Que eu queria até perguntar, porque eu acredito que é em Oklahoma, se eu não me engano, que tem também outro centro de treinamento. Não sei se é treinamento ou de pesquisa da Schlumberger. Aí eu queria... É treinamento, correto? Em Kellyville. Perfeito, é isso aí. Eu visitei lá uma vez, achei muito interessante. Aí, enfim, queria ver essa questão da diferença, tal, o que é que vocês têm aí nas instalações em Houston, e qual a diferença, né, na de Oklahoma, mas fica para a próxima. Podem entrar em contato comigo. Eu deixei meu e-mail pessoal para vocês entrarem em contato e a gente pode marcar reunião aí pelo WhatsApp, sei lá, Meet, não sei mais nem o que se usa hoje, mas que seja, e a gente pode conversar, com certeza, estou aberta aí para